Olá, pessoal, vamos para a nossa terceira aula, né, do segundo bimestre, a online. Vou começar aqui compartilhando com vocês as respostas, né, da atividade passada, para que vocês possam corrigir, certo? E ficar tudo direitinho aí no livro de vocês, certo? Na apostila de vocês. Bom, a atividade da aula passada foi sobre o Focus on Reading, né, onde vocês iam ler um texto e depois responder, responder as perguntas propostas, né? Então, aqui nessa number one, seria a opinião de vocês sobre esses 10 most popular sports in the world, né? Os 10 esportes mais populares. A number two, você ia completar com os 10 sports, top 10 sports, desculpa, de acordo com o autor, de acordo com o texto, né? E aí aqui o number one, football, soccer, two, cricket, three, field hockey, four, tennis, five, volleyball, six, table tennis, seven, baseball, eight, golf, nine, basketball, and 10, American football, certo? E aqui na página 10, né, na página number 10, isso daqui era bem da sua opinião, é bem pessoal, né, porque você ia ver como diferiu a sua tabela da tabela do livro ali na question number one. E aqui a for, as respostas, né, então de qual o critério usado para estabelecer esses 10 most popular sports in the world. De acordo com o texto, é o the most viewed sports, né? Então, a gente tem que perceber a diferença que o watched é diferente de viewed. Watched aqui seria mais no sentido de assistir, né, em casa, na televisão. E viewed sport seria a quantidade de pessoas que vão para um estádio assistir esses esportes lá presencialmente. A B. What's the approximate number of tennis fans? 1 billion. Esses de números é mais fácil, né, para identificar lá no texto. C, D and E. Huge popular in China, table tennis. Very popular in Japan, baseball. E qual os verbos play, go ou do é usados em todos os esportes aí do texto? Então, se a gente lembrar lá quais são os critérios para usar esses três verbos, play, go and do, a gente vê que o play ele é usado para competition, né? Então, esportes que são de competição, ou team sports, esportes de times, e que geralmente tem uma bola, e usa ball. Então, todos os esportes do texto, o verbo correto para ser usado é play. Por exemplo, play tennis, play cricket, play field hockey, play soccer, play volleyball, golf, basketball, table tennis, play baseball, certo? Eu não uso, por exemplo, go field hockey ou do field hockey. Eu uso play. E a página 12, que vocês deveriam responder também, eu vou mostrar na próxima semana, porque o que eu percebi foi que muita gente não respondeu de acordo com a videoaula, e sim é de acordo com o positivo on. Eu preciso que vocês respondam de acordo com a videoaula, certo? Então, na próxima aula, eu vou mostrar aqui a resposta dessa página aqui, 12, page 12, tá bom? E agora a gente vai começar aqui com o conteúdo de hoje, que é a introdução à gramática, o simple present, na sua forma afirmativa. Só que agora a gente vai sair lá do verbo to be. A gente vai começar aqui com verbos de ação. Certo? Só um momento. Pronto. Todo mundo aí na página 13, page 13. E aí, simple present, affirmative form. Só um momento. Ó.
Cassie and Joey play volleyball on weekends, né? Aqui esse verbo play é um verbo de ação, então jogam. Cassie e Joey jogam voleibol nos finais de semana. E aí, o segundo exemplo aqui. I play soccer every day. Então, eu jogo futebol todos os dias. Joey plays table tennis on Mondays. Então, Joey joga tênis de mesa nas segundas. Cassie never plays table tennis. Cassie nunca joga table tennis, tênis de mesa. As sentenças abaixo, elas mostram habitual actions in the present, ongoing activities, o que seriam ongoing activities? Atividades que estão acontecendo, ou atividades, ações que foram completadas in the past, no passado. Então, vamos lá. Cassie and Joey play volleyball on weekends. I play soccer every day. Joey plays table tennis on Mondays. And Cassie never plays table tennis. Quero que vocês respondam essa A de acordo, né, com o que vocês acham aqui. Está acontecendo? Foi completado? As sentenças... Só um momento, deixa eu fechar aqui essa página. Pronto. As sentenças estão na sua negative form, affirmative form ou interrogative form. O verbo, ele é colocado um S. Na terceira pessoa do plural, they. Na primeira pessoa do singular, I. Ou na terceira pessoa do singular, he, she ou it. Certo? Eu quero que vocês prestem atenção nesses quatro exemplos aqui e tentem responder essa A, B ou C só com esses quatro exemplos. O que é que vocês estão vendo, né? Aí, gente, eu vou começar aqui a fazer de forma diferente. Eu vou explicar, certo? E eu queria que vocês respondessem de acordo com a explicação, né? Então, a gente vai fazer essa página 13 hoje, página 14 e página 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. 13, 14, 15. Exato. 13, 14, 15. 13, 14, 15, 16 e essa página aqui, essa partezinha aqui da 17. Então, hoje a aula vai ser bem longa, vai ser toda a parte gramática do nosso primeira parte do primeiro bimestre, certo? Então, eu preciso que vocês prestem bem atenção nesse vídeo. Aqui. Pronto, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês essa tabelinha, na verdade, essa imagem, né? De como o simple present, presente simples, é usado no inglês. Então, o simple present, ele é usado para habits, né? Ou seja, hábitos que eu tenho no dia a dia. Por exemplo, I always drink coffee at work. Então, eu sempre bebo café no trabalho. She gets up at 7 a.m. every day. Então, ela se levanta, às 7 da manhã todo dia. They usually eat dinner at home. Eles geralmente jantam em casa, certo? Então, são hábitos, coisas rotineiras que acontecem todo dia. Por exemplo, I always go to IDM at morning. Então, eu sempre vou para o IDM pela manhã. During the morning, certo? Então, é um hábito. Você percebe que todos estão no presente simples. Como assim? Tipo, eu sempre vou. Eu acordo. Eu como, né? Como no caso aqui, eles comem. Então, todos no presente. E esse simple present, além dos habits, ele também é usado para true in the present. Como assim? Coisas que são verdadeiras no presente. Como assim? He works on Wall Street. Ele trabalha na Wall Street. Ele trabalha hoje. Um fato verdadeiro hoje. She is 60 years old. Ela tem, no caso, ela é 60 anos. Ela tem 60 anos de idade.
Sendo que aqui, gente, o simple present aqui é do verbo to be, né? Que foi o que a gente estudou no primeiro bimestre completo. Que era o is, am e are. Aquelas 3 forminhas do verbo to be. We live in New York. Nós moramos em Nova York, né? Então, live, o verbo principal aqui, ó, live, morar, ele está no presente. Work, que é o verbo principal aqui, também está no presente. Aí vocês vão começar a perceber que para he, she ou it, o verbo ele não fica na sua forma normal, ele sempre está acrescentado de um S. Por quê? Então, ó, só para o he, para o she e para o it. Aqui não tem nenhum exemplo com it, mas depois eu vou mostrar. Esse verbo aqui, works, a sua forma no infinitivo, a sua forma normal é work, que é o verbo trabalhar. Certo? Então, por exemplo, se eu fosse falar we, nós, eu não precisava dizer we works, eu dizia we work. Por que, Lorena, isso é um plural? Não. Isso daí é uma regra gramatical. Não quer dizer que é por ser um S que seja plural. É a regra da terceira pessoa do singular, inclusive, para o simple present. Então, a gente vai ver, né? Depois eu vou mostrar outra tabelinha, que para he, she ou it, sempre a gente vai acrescentar esse S. Eu costumo dizer que é a regrinha do S para o simple present. Aí, vamos lá. Além de hábitos, coisas que são fatos no presente, né? Também posso usar o simple present para general facts ou general truths. Por exemplo, the earth is not flat. A terra não é plana. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Certo? O sol nasce no leste. Ó, aqui, pronto, aqui tem um exemplo do it. The sun, né? Não é nem he, nem she, nem they. O sol, o sujeito, é uma mesma coisa que it. Tá vendo que aqui tem um S? Rises. Esse verbo aqui é rise, certo? Nasce, cresce, rise. Como aqui o meu sujeito é it, the sun, eu acrescentei um S aqui no verbo principal. Então, fica the sun rises in the east. Water boils at 100 degrees Celsius. Então, a água, ela ferve a 100 graus Celsius. A mesma coisa. Water é it. Boils, né? O verbo principal é só boil. Mas como aqui o sujeito é it, então fica water boils at 100 degrees Celsius. E além desses general facts, truths, true in the present, habits, eu uso o simple present também para future timetables ou schedules. Como assim? Para planejamentos, certo? Se eu faço minha agenda, meu schedule, a gente vai ver aqui nessa parte dessa aula, que quando eu faço o meu schedule, minha agenda, eu uso o simple present, certo? Meu trem chega amanhã. Isso daqui, por mais que seja amanhã, no futuro, né? Como é uma coisa já bem planejada, uma coisa que está na minha agenda, né? Eu não preciso usar o futuro, que a gente vai estudar, acho que é no final desse ano. Eu uso o simple present normal. My train aqui também é it. Por isso que é arrives e não arrive. We fly to Paris on Monday. Nós, ó aqui, fly, sem o S, porque o sujeito é we. Então, we fly to Paris on Monday. Classes begin next week. Lorena, por que aqui, que é classes, nem é he, nem she, nem it, o verbo não tem o S? Porque a gente precisa lembrar que it é terceira pessoa do singular. Então, a partir do momento que isso daqui não é singular, eu não posso considerar ele como it. Aqui eu tenho que considerar como they. Então, as aulas começam próxima semana. Então, classes begin next week. Agora, se fosse uma aula, por exemplo, class, aí sim eu poderia dizer class begins next week, certo? Deixa eu dar um pause aqui para a gente voltar lá para o nosso livro.
Cadê? Poxa. Não, é que não, nada a ver. Pronto. Né? Voltando aqui para o livro. Aí ele pede para vocês responderem de acordo com essa explicação que eu dei. Essa question number 2, né? Complete the following paragraph with the words in the box. Então, we use... Na verdade, eu vou completar aqui para vocês, porque isso é como se fosse também a explicação. Nós usamos, we use the simple present, né? Que é o tempo verbal que nós estamos estudando. Nós usamos simple present. E vamos completar com essas palavrinhas que estão aqui em verde. Então, we use the simple present to talk about facts, facts or things that are generally true. Então, para falar sobre fatos ou coisas que são geralmente verdadeiras, né? E o quê? E habitual actions. Então, ações habituais que eu tenho, ou seja, hábitos no presente, in the present. Então, nós usamos simple present para falar de fatos ou coisas que são geralmente verdade e hábitos, ações habituais no presente. Cadê? In affirmative. Aqui. In affirmative statements, né? Então, em frases afirmativas, nós usamos o bare infinitive. Como é bare infinitive? É o verbo sem o to, certo? Com I, you and we. Por exemplo, como o verbo to work, que é o verbo trabalhar, para I, you e we, a gente usa work. Então, por exemplo, I work every day, né? You work every day. Então, eu trabalho todo dia, você trabalha todo dia. Isso é um hábito, uma coisa que geralmente acontece. He works every day. Lembra lá a regra do S que eu falei? Que eu vou explicar aqui embaixo. She works every day. Opa, every. It works every day. We work every day. They work every day. You work every day, certo? Então, ó, a única diferença, que a única diferença é que para esses três aqui, he, she ou it, o verbo principal, que nesse caso, gente, o verbo principal aqui é o verbo trabalhar, work, né? Então, ó, para I fica o verbo normal, eu trabalho. Agora, he, she ou it, o verbo ele é acrescentado um S no final. Por quê? Não é porque é plural, isso daqui é terceira pessoa singular. É porque é uma regra gramatical, certo? Vou deixar aqui só para vocês ficarem lembrando. Vamos terminar de responder isso daqui. Então, nas frases afirmativas, nós usamos o infinitivo, né? Ou seja, o verbo na sua forma normal, para I, you, we and they. Com a terceira pessoa do singular, que terceira pessoa do singular a gente entende como sendo he, she ou it, certo? Terceira pessoa do singular, third person singular. Vou botar aqui do lado, he, she ou it.
Nós usamos o verbo geralmente colocando um S, acrescentando um S, tá bom? Então, copia aí. Pronto, aí ele diz assim, pay attention, né? Que é justamente essa regra. The third person singular spelling rules. Então, para he, she e it, que são a terceira pessoa do singular em inglês, ele, ela e it, que é usado para coisas, porém, no singular, lembrando, né? Coisas que estão no singular. Eu vou colocar o S nos verbos, isso no simple present, tá? Aí, como essas regrinhas de soletração? A maioria dos verbos, eles só são acrescentados um S. Por exemplo, play fica plays. Dance fica dance. Read fica reads. Certo? Só que tem algumas exceções. Por exemplo, para verbos que terminam com Y, e antes desse Y tem uma consoante, certo? Eu tiro esse Y e acrescento IES, certo? Ou seja, eu mudo o Y por um I e acrescento ES. Então, por que aqui não ficou, mesmo que termine em Y? Porque antes do Y tem uma vogal e não uma consoante. Então, play é só colocar o S, plays. E aqui, cry, cries. Try, tries. Study, studies. Se o verbo terminar em SS, X, CH, SH, Z ou O, a gente não vai acrescentar só um S, a gente acrescenta S, tá bom? Então, box, box. Watch, watches. Go, goes. E aí tem um que a gente vai usar bastante, que é o do, que vai ficar das, que é o verbo fazer, certo? Então, gente, essas regrinhas do S só se aplicam para he, she ou it. Só para relembrar. Ainda aqui para baixo, né? Baseado nessa regra, eu queria que vocês respondessem essa tabelinha. Whistle, como é que fica? Vou fazer aqui o primeiro para vocês verem. Whistle fica whistles. Tá bom? Do, como é que fica? Vou ter lá em cima, das. E assim por diante. Quero que vocês respondam isso daqui. Bom, gente, essa foi a primeira parte da aula. A segunda parte da aula, que é aí na página 14, a gente vai falar de frequency adverbs, né? Que são advérbios de frequência que geralmente são usados nesse simple present. Por exemplo, eu quero dizer que todo dia eu tomo café. É um hábito. Então, eu preciso usar um advérbio de frequência. Nesse caso, eu posso usar assim, I always have breakfast. Eu sempre, né, sempre um advérbio de frequência, eu sempre tomo café. Então, é o que a gente vai ver agora nessa segunda parte da aula.